Buenos días, octavo año. Hoy nosotros vamos a hablar de los pronombres complemento, directo e indireto. Meu Deus, professora, a gente já viu isso. Sim, só que agora eles estão juntos, tá? Solo para recordar, los pronombres complemento directo é aquele lo e lá, tá? Então aqui eu coloquei todos, ó. Mete, lo ou lá, aqui quando for masculino, aqui feminino no singular. Nos, os, los e las, aqui, né? Masculino plural, feminino plural, ok? Aqui nós temos os indiretos que nós vimos na aula anterior, né? Me, te são iguais, só que quando chega na terceira pessoa muda, tá? Indireto, porque não vai se referir a ninguém, vai se referir ao que foi dito anteriormente, tá? Tudo bem que aqui também retoma, mas eu não me refiro especificamente a uma pessoa, aqui é de maneira imparcial e aqui é pessoal, tá? Nos, os e les, que é o plural, tá? Também de maneira imparcial, tá? E ora, dependendo aí da frase, eu uso os dois, tá? E é aqui que a gente chega, por isso que nós vimos os dois anteriormente, tá? Então tá bem claro lá, ó. Hay casos en los que es necesario referirnos a los dos elementos con verbos que suelen levar um complemento direto e indireto. Ou seja, é aquela ideia do objeto direto e indireto, né? Em que eu uso o complemento de maneira direta e indireta. Só que aqui eu vou usar o pronome, tá? No caso. Então, tenho lá o exemplo, ó. Quem te regalou este reloj? Tá? Então, para eu não ficar repetindo, né? Eu posso substituir aqui, ó, este reloj, né? Por lo, tá? Então, para deixar a frase mais simples, mais direta, né? A frase fica assim, né? Para substituir isso daqui, eu vou usar o lo, né? Porque aqui, ó, é um complemento direto, tá? Então, tem aqui, ó. Quem te lo regalou? Esse lo aqui, né? Já vai substituir o que foi presenteado, no caso, o relógio, tá? Então, quem te presenteou este relógio? Ah, você. Então, para que isso não se repita, para que não fique essa redundância na frase, eu vou usar aqui. Quem te, aqui ó, pronome complemento indireto e o lo, pronome complemento direto, tá? Regalou. Então, para que eu não fique repetindo toda hora na frase, eu substituo o complemento direto por um objeto ou alguma coisa, certo? E o indireto já tá porque o verbo pede, tá? Depois, le has dado, desculpa a falta de foco, tu teléfono a Rafa, le complemento indireto, has dado, tu has dado o quê, né? O que você deu? O telefone para quem? A Rafa, tá? Então eu tenho lá, substituindo tudo isso, eu posso manter ou le ou se, que também serve, tá? Pode ser aqui se ou le, tá? Aqui é um e. Le, lo, has dado. Ai, professora, mas assim fica muito difícil, né? Sim, não, né? Porque o lo vai retomar aqui, ó. Teléfono, tá? E a Rafael também, né? Eu retomo aqui por meio do los, tá? Has dado, não tô discriminando nenhuma pessoa, tá? Então é isso, gente. Dependendo aí da formação, eu uso os dois verbos, tá? Então tem aqui, ó. Las formas le y les cambian por se cuando precede a los pronombres complementos directos la, los ou las, que foi o que aconteceu aqui, tá? Esse se aí, ó, tá? Foi substituído por esse le, desculpa. O le foi substituído por se, porque depois ele substituiu tu teléfono por lo, tá? Lo, lá, los ou las.
Então, se o que vem depois for pronome complemento direto, eu posso colocar se ou le, tá? Cuando se usan los dos pronombres, el pronombre complemento directo sempre va antes. Então, a gente viu aqui, ó, pronome complemento indireto vai antes do indireto. Mesma coisa aqui, tá? Pronome complemento indireto vai antes do direto. Pronome complemento indireto vai antes do direto, tá? Então, a ordem correta é complemento indireto para depois vir o direto, tá? Essa é a ordem correta do uso dos dois pronomes, tá? Ambos seguem la regla general de colocação pronominal, né? Que a gente já conhece. Antes do verbo, quando o verbo está conjugado, normal, então vem antes do verbo. E depois do gerúndio infinitivo, como a gente já sabe. E na perífrase verbal, né? Que a gente viu lá, com relação ao gerúndio ou ao infinitivo, tá? Nós vimos anteriormente alguns exercícios. A colocação pronominal. O pronome vem antes do verbo quando ele está conjugado no geral. Quando for gerúndio ou infinitivo, vem depois, tá? Então, para não confundir tanto, vamos focar mais aqui. A ordem correta, só para recapitular. Pronome complemento indireto antes do direto, tá? Direto e indireto estão aqui, só para retomar aí com vocês. E aqui nós vamos dar alguns exemplos. ¿Quieres ler este libro sobre exercícios físicos? Então, ó, ¿quieres ler este libro sobre exercícios físicos? Eu fiz uma pergunta. Então, eu dei as informações anteriormente, tá? Te lo presto. Então a pessoa que está falando é tu. Então, eu, como se fosse, né, traduzindo, né? Eu o empresto, tá? Então, te, que é tu, né? Eu empresto para tu. Te lo, que é o livro, tá? O livro aqui, ó. Este livro sobre exercício físico é lo. E presto, porque é o verbo emprestar, tá? Aqui é quando o verbo está conjugado normalmente, tá? Ó, pronome complemento indireto, direto e o verbo conjugado, como a gente viu anteriormente. Lembrando, com pronome complemento indireto, depois o direto, depois o verbo, tá? Gerúndio, ó, prestando, ó. Gerúndio vem antes, tá? O verbo vem antes, tá? Prestando-te-lo. Professora, o que é isso? Complemento indireto e complemento direto. Então, aqui, o verbo emprestar tá no gerúndio, ó. Prestando, ando. Eu só acrescentei os pronomes depois, te-lo, tá? Puedo conocer tu opinião sobre o tema. Tá? Então, não é tão difícil o uso, tá? É questão de saber a ordem e conhecer os pronomes, tá? Mais uns exemplos aqui, ó. Prestar, esse ar aqui tá no infinitivo. Infinitivo não conjugado, tá? A forma verbal. Então, vem depois também, é o que eles falaram aqui, ó. Prestar, complemento indireto, complemento direto. Esse é um placer. Me encanta que leas mis libros, tá? Agora aqui, ó. Te voy atraer é uma perífrase, que nem eles colocaram aqui, tá? Verbo ir mais a mais o verbo no infinitivo, tá? Verbo não conjugado. Ir mais a mais verbo no infinitivo. Olha lá. Complemento indireto, complemento direto antes do verbo conjugado. Tá? Perífrase. Ir mais a mais verbo no infinitivo. Manhã, tá? Então, esses são os usos. E aqui nós continuamos, ó. Vou atrair. Opa, verbo no infinitivo. Tá? Não tá conjugado, então vem depois. Te-lo. Complemento direto. E depois
o substantivo aí, tá? Então, essas são as regras aí dos pronomes complementos direto e indireto. Vocês farão os exercícios 11, 12 e 13 da página 33, tá, pessoal? E qualquer dúvida, nós teremos aí o grupo do WhatsApp e as aulas aí para poder esclarecê-las, ok? Obrigada!